vamos dar início ao estudo de Jonas e vamos ler o texto bíblico. Jonas, capítulo 1. Tá? Isso mesmo. Perfeito. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se, a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, porém, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos porque nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, porque nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és? Respondendo ele: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: O que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. E eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçaram-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Oremos mais uma vez, Pai. Obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas irmãos, há uns anos atrás nós estudámos o Evangelho de Jonas, né? Estudámos o livro de Jonas, já aqui na igreja, há uns anos atrás, no outro building. Eu recordo que foi numa altura que eu tinha feito uma cirurgia e não podia vir cá abaixo. Vocês não se lembram, nós reuníamos lá do outro lado por um tempo e nós estudámos o livro de Jonas e a soberania de Deus no livro de Jonas. Alguns episódios interessantes no livro de Jonas que chamam sempre a nossa atenção e que a gente sempre simboliza com um peixe, né? Tudo tem a ver com o peixe, né? O peixe, né, é a figura central do livro de Jonas, mas não é, claro que não é. Nem Jonas é a figura central do livro de Jonas, é Deus. Mas a gente muitas vezes caminha por esse caminho, né? A primeira coisa que a gente pensa é no peixe. E o peixe só fala no último versículo do capítulo 1 e um pouco e o último versículo do capítulo 2. E não tem mais conversa sobre peixe nenhum. Mas a gente sempre apresenta o peixe, né? Porque o peixe chama a nossa atenção. Nós somos tão suscetíveis de pensar em coisas assim. O livro de Jonas claro que o peixe é fundamental na história, mas não é a base da história, não é o mais importante. Quando eu pedi ao Juliano para fazer um cartaz, ele disse-me, de uma forma simpática, recusou-se a criar uma baleia. Lembra, Juliano? Que eu disse que ele próprio me disse isto que eu estou a dizer agora, e é claro que é assim. Então ele colocou aquela imagem ali, que é uma pintura, não é isso, Juliano? Sim.
uma pintura que ele fez nos seus tempos livres. Não, ele copiou aquilo do Google, né, irmãos? Ele copiou aquilo online. Mas é uma figura, né, Juliano? É uma pintura que representa mais ou menos Nínive e a cidade, e aquilo que foi realmente fundamental, que foi o facto que nós já conhecemos da história, que é o povo se arrepender. A figura é bem sugestiva e nos ajuda a entender. Mas nós vamos dedicar hoje ao capítulo 1. A história é simples, vocês conhecem a história. Qualquer criança que está aqui, basicamente, sabe a história. Mas o fundamento e a importância para mim do livro está no facto de que da soberania de Deus e como Deus tem o controle sobre todas as coisas e o quanto nós devemos de entender e trazer à nossa mente. Isso, e nunca nos esquecermos de quem comanda todas as coisas é Deus e nunca é o homem. Tá? Nunca é o homem. Por muito que nos pareça termos o controle, por muito que nós tomamos decisões e fazemos planos, e quantas vezes eles não saem como nós pensamos, e nós devíamos lembrar que o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus soberano que opera. Tá? Também tem aqui, claro, o facto bem evidente de que uma nação arrependida clama a Deus e o pecado lhe é perdoado. Nós temos também a entender que o profeta, né? Jonas, e o erro e o pecado do próprio profeta. Mas o fundamento da perspectiva que eu gostaria que nós analisássemos, e aquilo que sobressai no livro, é o facto da soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. O livro de Jonas é questionado a veracidade do livro de Jonas. Muitas vezes é. E eu não estou a falar pelo mundo que acha que não é Bíblia, ou que acha que não é a Palavra de Deus. É para aqueles que estudam a Palavra de Deus e acham que é uma história figurada, tipo uma parábola que Jesus, como as parábolas de Jesus, seria uma parábola, tá? É uma parábola. Então, porque tem coisas difíceis de entender. E fica-se a pensar que não há peixe nenhum que tenha uma garganta suficiente para engolir um homem. E como é que o homem fica vivo no ventre do peixe 3 dias? Irmãos, eu creio num Deus tão poderoso e tão que faz tudo o que Ele quer, que Ele podia até pôr Jonas a engolir o peixe e ficava igual. E o peixe ficava no estômago, eu não me admirava nada. Tá? Porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Eu não tenho nenhuma objeção. A mim, o ponto mais impressionante de todo o livro não é esse. Nem lá a obreira, crescendo, não. O ponto mais impressionante de todo o livro é o facto de que pela pregação simples de um homem, uma nação inteira se arrepende. E isso é que é o ponto máximo do poder de Deus aqui, nem é o peixe engolir Jonas. Tá? O facto realmente fundamental, o maior milagre em todo o livro que eu encontro, daquelas coisas que nós desejamos que aconteça hoje, é a pregação de um homem e uma cidade inteira se arrepender. Nós temos 2 exemplos assim fundamentais, os mais nítidos na Escritura, é Jonas e Pedro. Né? Pedro no dia de Pentecostes. Mas aqui foi maior ainda, né? O que aconteceu. Então muita gente acha que é, e o capítulo 2, irmãos, só adiantado para a semana, o capítulo 2 é um salmo. Então, como é que é uma poesia? No meio do livro é uma poesia, a oração de Jonas está num sentido poético. Irmãos, Jonas não escreveu isto no ventre do peixe, né? Jonas escreveu esta história, mas não foi no ventre do peixe. Não tinha lá um computador portátil, tinha um smartphone, puxou, escreveu. Como é que vai ser? Jonas voltou e depois escreveu esta história. E as orações da época eram o livro de Salmos, não é, irmãos? E orações do género. Então Jonas escreveu, literalmente, o capítulo 2 em poesia. Um género literário de poesia. Não poesia, literalmente, mas um género que nós iremos analisar para a semana. Mas só trazendo algumas questões que têm sido colocadas em causa o livro de Jonas. A história é real, autêntica, e a razão pela qual nós temos a certeza que a história é real e autêntica é que Jesus disse assim como Jonas esteve no ventre do peixe, assim o Filho do Homem será colocado no ventre, no seio da terra. Tá? Irmãos, então, obviamente, se Jesus se referiu, ele diria assim, como aquela história que vós ouvistes. Não, ele disse assim como Jonas. Né? Então, a realidade está, a autenticidade do livro de Jonas como uma história real, está nas palavras de Jesus, o nosso Mestre. Amém? Tá? Posto isto, irmãos, vamos para o texto, assim conforme está escrito. Pedro, põe o próximo slide, por favor, filho. Tá? A gente teve saudades do Pedro na sexta-feira, mas ele está de volta hoje, não é, filho? Amém, Pedro? Amém. So yesterday. We miss you on Friday. Yeah, sure. You want to hear to do the slideshow? Yes, we do. Yeah, sure. Vamos então analisar o capítulo 1. Está aí o capítulo 1. Versículo 1 e 2, atenda comigo, por favor. Versículo 1 e 2 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até
Uma ordem clara, sem enigma, sem história, sem necessidade de interpretação. Não foi preciso Daniel vir interpretar o sonho. Não este Daniel, o outro, do Real One. Não foi preciso vir ninguém interpretar o sonho ou fazer qualquer outra coisa. O Real One que é o da Bíblia. Não foi preciso, era uma ordem exata. O que é que ele tinha que fazer? Ir à cidade de Nínive e pregar na cidade de Nínive. A essa ordem divina, clara, absoluta, dada ao profeta, o profeta reage da seguinte maneira. Versículo 3. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante. Deixem-me abrir aqui outra versão. Só um minuto. Deixem-me abrir aqui uma versão que eu gosto mais. A Almeida Revista e Corrigida, para quem está a acompanhar, eu estive a ler numa outra versão, vou ler na Revista e Corrigida agora. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Que homem inteligente, não é? Deus manda fazer uma coisa e ele não só decide não fazer, que ele decide fugir e ir para outro lugar, que é Tarsis. Nunca Deus ia encontrar ele em Tarsis. Mas o interessante, irmãos, da questão é que ele é um profeta. Ele sabia que Deus o ia encontrar em Tarsis, não? Ou você acha que, nesta altura, Jonas não tem muito bem a ideia que Deus é um Deus soberano, controla todas as coisas? Tem, claro que tem. Porque quando ele clama do ventre do peixe, ele clama a esse Deus soberano. E claramente no capítulo 2 vamos ver isso. É loucura humana de achar que vai ludibriar a Deus. É aquilo que nós fazemos às vezes nas nossas orações. Deus, não foi bem assim. Deus, foi mais daquela. Deus, eu queria tanto, Deus, aquela pick-up truck. Só porque eu quero te servir melhor. Really, irmãos? Eu queria tanto aquele Ferrari só para chegar a tempo ao culto. Sim, irmãos? É aquela coisa que nós... Estou a entender o que eu estou a dizer? É aquela coisa que nós inventámos e queremos ludibriar a Deus. Deus disse, vai para Nínive. Ele pegou e disse, fugiu da presença do Senhor para ir a Tarsis e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis. E volta a referir o versículo, outro versículo, para longe da presença do Senhor. Que loucura! É essa loucura, irmãos, que nós muitas vezes nos posicionamos e estamos. Deus diz para fazer uma coisa, a gente quer ir fazer outra. Eu já vi gente pegar em texto bíblico, irmãos, tantas vezes, e argumentar no texto bíblico, quer dizer, não é bem assim. Deus diz para fazer assim, mas não é bem o que diz. Eu vou fazer diferente. Eu acho, não é? Todos recordam desse episódio do eu acho aqui na igreja, não é? O Bíblia diz assim, não, mas eu acho que deve ser feito de outra maneira. Irmãos, nós temos que parar de argumentar com as Escrituras. Tem que argumentar com aquilo que Deus disse. O que Deus ordena é para cumprir. Ponto. Paremos de argumentar. Foi o que Jonas fez aqui. A loucura que Jonas comete aqui, nós cometemos nas nossas orações e nas nossas desculpas diante de Deus. Deus tenha misericórdia de nós e nos faça, abra os nossos olhos para entendermos o texto e entendermos que não façamos assim. Então, Deus dá uma ordem direta, a reação do profeta vai fazer outra coisa completamente louca, completamente sem sentido, assim como nós muitas vezes somos. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava pronto a quebrar-se. Deus dá uma ordem ao mar. E o que é que o mar faz? Cumpre. O mar obedece. E o homem, o que é que ele faz? Desobedece. E o homem em causa é o profeta. E a Bíblia não põe em causa. Ele acaba o livro sendo o profeta do Senhor. Desobediente. Mas ele acaba sendo o profeta do Senhor. E no final, e o maior erro de Jonas não está aqui. O maior erro de Jonas vai estar no final do livro. Este não foi o principal pecado, o erro de Jonas. O pior problema de Jonas não é que Deus mandou para um lado e não decidiu para o outro. É que ele não queria ir a Nínive. Porque ele não queria que Deus salvasse aquele povo. Profeta que não quer que Deus salve o povo. Quando nós reunimos aqui, não é? Falámos de evangelismo, estratégia evangelística, que nós reunimos no início do ano e fizemos aquele trabalho assim de massa, aqueles primeiros meses do ano, era como se os irmãos dissessem assim, a gente vai lá fazer o evangelismo lá no Clube Português no dia de Portugal. Eu dizia, eu não vou, que eu não quero que Deus salve português, estou cheio de portugueses. E vocês diziam assim, está louco. Foi exatamente o que Jonas fez. Só que não era português, não é? Era pior um bocadinho. Na perspectiva de Jonas era. Porque Nínive era a capital da Síria. A Síria era um dos inimigos número 1 de Israel. Foi um dos inimigos número 1 da história de Israel. E nesta época estava conquistando tudo à mão. E Israel não gostava deles.
pelas práticas e por muitas outras coisas, e ele diz a Deus, eu vou fugir da tua presença. E o problema maior, a razão pela qual ele foge é que ele não queria. Claramente no texto, nós vamos ver ao longo destas 4 semanas, ou o tempo que estivemos nas estações, que ele não queria que Deus salvasse aquele povo. E ficou zangado quando Deus salvou o povo. Eu sabia, Deus, não tem um texto ali que diz assim, eu sabia, Deus, que se eu fosse pregar, tu ias ter misericórdia, eles iam se arrepender e tu ias salvá-los. Sério, Deus, tinhas de salvar esse povo? Isto é um homem de Deus a falar. Nós temos que vigiar muito o que nós dizemos, irmãos, o que pensamos, o que temos no nosso coração. Deus tenha misericórdia de nós que não somos melhores que os homens. Chega alguém à igreja, começa a ter uma conduta correta, a gente começa à procura de como é que é? De cabelo e cabeça de careca, como é que é? A gente começa à procura de defeitos. Fez não sei o quê, olhou não sei o quê, fez não sei quais. Porque nós às vezes não queremos acreditar que Deus salva. E não queremos nem sequer ser misericordiosos com os nossos irmãos. Nós não queremos ter misericórdia dos nossos irmãos. Talvez a questão racial não encontramos muito porque estamos nos Estados Unidos. Eu já estive numa igreja, irmãos, em Portugal, onde tínhamos irmãos tão racistas dentro da igreja que era impossível. Eu uma vez fiquei escandalizado, eu era muito jovem e a conversa era extremamente racista, porque estava tudo em Portugal, todos eram portugueses, na altura a imigração não era, nem os países leste ainda estavam a vir para Portugal, era muito pequena, só tínhamos um caso de imigração e as pessoas eram completamente contra. E os irmãos conhecem um pouco da história da história das igrejas reformadas aqui nos Estados Unidos, dos anos 40 em diante. Os irmãos sabem do problema que havia entre os Dutch e os italianos, dentro da igreja. Houve anos onde os italianos não serviam no ministério. Tudo que era consagrado era Dutch. Eles até diziam, if you're not Dutch, you're not Dutch. Estou a falar de coisa recente, irmãos. Não estamos a falar de coisa tão antiga. Acontece dentro os holandeses, não é? Os holandeses, Dutch holandeses, é. Acontece recentemente, irmãos, acontecia recentemente. Os irmãos italianos não eram consagrados ao ministério. Eu estou a falar no tempo da imigração dos anos 40, não é? Que depois daí para cá as coisas mudaram muito, mas naquela época não tinha pastores italianos, não tinha nem outra nacionalidade que não fosse Dutch, tinha que ser Dutch. Porque eles é que trouxeram a reforma. Como se Deus escolhesse um povo, né? Deus escolheu o povo de Israel e depois escolheu os Dutch. Só menos fosse os portugueses, agora os Dutch, Deus me livre. É uma brincadeira, irmãos, é uma brincadeira. Mas como é que a gente consegue, como é que conseguimos ser assim? Foi o que o Jonas está a fazer aqui. Temos de ter muito cuidado, irmãos, com isso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus nos ajuda. Amém, irmãos? Cuidado com isso. Até os irmãos franceses são bons. Amém, irmãos? Não fique com essa ideia de que... Vamos continuar, amém? Diz assim, então Deus dá uma ordem ao mar. E o que é que acontece? O mar fica enfurecido. E o mar se levanta e faz um grande vento e uma grande tempestade e o navio está pronto a quebrar-se. Qual foi a reação dos marinheiros e a reação de Jonas? Repare, a reação do marinheiro e de Jonas é completamente oposta. O que é que os marinheiros fizeram? Então temeram os marinheiros e cada um clamava ao seu Deus. Eram pagãos, com a noção de que alguma coisa divina está a acontecer, mas sem conhecerem o Deus verdadeiro, cada um clamou ao seu Deus. Porque veem que aquilo que está a acontecer no mar não é habitual, há algo muito errado. Temeram, lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Ele quer a condenação dos ninivitas. Ele quer fugir da presença do Senhor e vai dormir descansado. Que exemplo de profeta! Este homem consagrado ao ministério. Profeta, para falar de Deus ao povo. E vai dormir descansado. Com a paz. Irmão, porque você consegue dormir de noite, não significa que você não está em pecado, gente. Tá? Porque você consegue ficar tranquilo, não significa que você está a ser aceito diante de Deus. É que às vezes a gente diz assim, eu, graças a Deus, era para Deus no assunto. Eu deito a cabeça no travesseiro e durmo descansado. Não tenho armados. Olha, Jonas dormia descansado. Ele tinha as dívidas dele pagas, ele tinha pago o ticket do barco, né? O texto diz mesmo. Foi dormir, vou usar a viagem.
Agora que fugi da presença de Deus, já não vou pregar aos ninivitas, eles vão todos ser condenados por Deus, e eu vou ficar tranquilo. E lá vai ele. Versículo 5 ainda. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Acorda, ó preguiçoso. Hoje a gente diz: desperta, tu que dormes, desperta, igreja, não é? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. A pior coisa que o mestre do navio podia dizer a Jonas era: Jonas, tu que estás a fugir do teu Deus, que Deus mandou fazer uma coisa e foste fazer outra, vai orar. E Jonas deve ter feito uma oração incrível, não é? Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como aquele profeta que fugiu da tua presença, mas porque eu estou aqui, ó Deus. Atendo o meu clamor. Eu não sei que... Ele deve ter sido a pior... Ele deve ter dito ao mestre: escolhe outro para orar, porque daqui não dá, que Deus não vai me ouvir. Então, se tu pedis para dormir, eu posso orar. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Vamos entender aqui as sortes, não é? Um bocadinho. Porque às vezes a gente fica aqui já, né, lançar sortes. Vamos lançar sortes e ver quem é que Deus quer que faça um trabalho na igreja. Né? Vamos lançar sortes e ver quem é que vai fazer os próximos cartazes das próximas pregações. Eu acho que a sorte vai cair sobre o Juliano. E ele vai dizer: sorte a minha. E nós, as sortes eram algo que se acreditava na altura que Deus determinava a quem saia a sorte para se descobrir. É o que acontece com Matias. Não é sorte tão à sorte assim. Tá? Havia um entendimento de que ao lançar sortes, Deus, na sua soberania, fazia, declarava e mostrava a sua vontade através das sortes. Não é para aplicar na igreja hoje, não é, irmãos? Mas o que é certo é que quem diz para lançar sortes não é Jonas. É aqueles pagãos, marinheiros pagãos, que estão no barco, mas que reconhecem que há um ser superior divino que iria mostrar qual é o problema. Nem que tivesse que usar sortes. E eles fizeram as sortes e vejam o que aconteceu. A sorte cai realmente sobre Jonas. Deus, na sua soberania, no seu poder, ordena ao profeta para ir, ele não vai. Ele vai acabar por ir, nós vamos ver depois. Deus ordena ao mar e o mar se levanta. E Deus ordena a sorte sai sobre Jonas. E Jonas... Então, no versículo 8 a 13, a confissão de Jonas e a reação dos marinheiros. O que é que acontece aqui? Disseram-lhe: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo és tu? Diz-me o teu Social Security, mostra-me a tua driver license. Diz-me tudo que tu és, nós queremos saber tudo quem tu és, a sorte que caiu sobre ti, o que é que estás a fazer para que nós tenhamos este mal aqui? Porque é que Deus está revoltado connosco? O que é que tu fizeste? Qual é a gravidade do teu pecado? Isto são ímpios, a dizer ao profeta. Aí, Jonas ficou desarmado. E disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Deus que fez esse mar que está revolto, e Ele que ordenou que esse mar ficasse revolto, e esse Deus, eu sou servo dele. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque o tinha declarado. Porque é que tu tinhas que entrar neste barco e causares este mal? Para que é que tu fugiste da presença do teu Deus? E puderam reconhecer que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro quando viram aquele mar revolto. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Enquanto eles discutiam isto e resolviam esta questão, o mar ficava cada vez pior. E eles disseram: o que é que nós vamos fazer contigo? O que é que podemos fazer contigo? E Jonas diz: levantai-me, lancei-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Matai-me aqui. Acabai comigo. Ou você pensa que Jonas olhou para baixo, viu o peixe e disse:
Joguei-me agora que o peixe vai-me apanhar. Eu não tinha dinheiro nenhuma que peixe nenhum ia apanhar ninguém. Quando Jonas diz levantar-me e lançar-me ao mar, ele está à espera de quê? De morrer. Eu sou o culpado disto. Sou eu que fiz isto errado. Eu sou o causador. Acabei comigo, o mar vai se acalmar. Deus quer a minha vida pela minha desobediência. Deus quer a minha condenação. Sabe o que é que os homens fizeram? Sabe o que é que nós faríamos? Já ontem era tarde. Joga o animal aí, joga o infeliz aí no mar. Acaba com isso, pá. Porque a gente vai morrer todos. Joga um animal, joga qualquer coisa. Joga um objeto. Eu já tinha tirado a carga, agora eles tiram um homem também. Sabe o que é que os marinheiros fizeram com o temor que tiveram a Deus daquilo que eles viram? E diz a palavra do Senhor no versículo 13: entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. O que é que eles fizeram? Eles continuaram a lutar contra a tempestade, tentando voltar com o barco à terra. Entendemos que o barco não teria afastado muito, certo? Porque eles estavam a tentar voltar para trás, não chegar ao destino. Tentavam voltar para trás e remavam, mas não dava, era impossível. Eles não queriam jogar Jonas ao mar ainda assim. Estamos a falar de gente ímpia. Enquanto que Jonas queria a destruição de toda a gente que estava em Nínive, os homens ímpios não queriam a destruição do profeta, que era o causador do problema. Porque tinham visto a manifestação da glória de Deus e do poder soberano de Deus naquele mar. Deus tinha manifestado a eles, aos marinheiros. Então clamaram ao Senhor e disseram: quem? Os ímpios. E disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. Eles reconhecem que Deus fez aquilo que ele entendeu fazer. Um Deus soberano. Os ímpios reconheceram que Deus é soberano e fez aquilo que lhe aprouve e pedem a Deus: não nos culpes disto. Perdoa-nos isto que vamos fazer. A ação dos marinheiros e consequência. Já começamos versículo 14. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. And guess what? E cessou o mar da sua fúria. Jonas cai na água. Tem nada de peixe ainda. Jonas cai na água. E o que é que acontece? O mar cessou. Versículo 16. Muito importante. Temeram, pois, estes homens. Quem? Os marinheiros ímpios. Que agora já não são mais. Deixe-me mostrar-lhe porquê. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. O temor que Jonas não tinha. Ou não teve, até aqui. E ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Através da atitude de um homem, do profeta, através da incredulidade do profeta, do erro do profeta, do pecado do profeta, Deus age e estes homens reconhecem ao Senhor, fazem sacrifícios, fazem votos e temem a Deus com grande temor. Quem disse que a conversão de alguém tem que ser uma coisa mole? Uns Deus faz de uma forma mole, bonita. De outros, Deus manda um temporal, manifesta a sua glória e o povo fica aterrorizado para que aprenda a temer a Deus. O problema é quando fica aterrorizado e não teme. Eles apanharam o susto da vida deles. Deus agiu de uma forma incrível. Eles viram a morte diante deles. Eles tentaram remar para salvar e não puderam. Eles tiveram que lançar o homem no mar. Deus agiu de uma forma incrível. Nós hoje diríamos que Deus agiu de uma forma pouco ortodoxa, como se nós fôssemos tão especiais assim. Quem lembra da pregação de Jonathan Edwards, pregador Nós um Deus Irado? Nós já apresentámos aqui na igreja, que ninguém lembra de ter ouvido ele pregar isso, porque ninguém era vivo nessa altura. Mas quando nós aqui representamos, 33 páginas, um sermão de 33 páginas, em que a última página e meia fala da salvação e 31 páginas e meia fala da condenação e da ira de Deus e do inferno. Pregou um susto no povo. E ele pregou um susto no povo, Jonathan Edwards. Deus usou essa palavra para pregar um susto no povo. A primeira vez que ele pregou não aconteceu nada. A segunda vez que ele pregou a mesma mensagem.
que o povo se agarrava às colunas da igreja, como parecia-lhes a eles que o chão se abria e que o inferno os engolia. Tal era o pavor entre o povo. Havia gritos horríveis quando o Jonathan Edwards pregava essa mensagem. E no final aquela gente se converteu e se derramou aos pés do Senhor com 1,5 páginas contra 31 páginas e meia. Salvação de graça quanto à condenação. É a mesma coisa que acontece aqui. Eles viram a morte na frente deles, eles viram tudo a acontecer. Joga o homem no mar, o mar se acalma e eles se rendem à evidência de que o Senhor é Deus. A gente tem que rever o nosso método, parece, não tem? A gente tem que começar a rever o que a gente anda a fazer. Irmãos, se nós não estivermos apavorados pela nossa alma, nós não vamos abandonar o pecado. Se nós não estivermos aflitos com o nosso viver e não virmos o inferno bem à nossa frente e a condenação eterna, a gente não volta da nossa vida. Mas na hora que nós percebermos exatamente o que está para acontecer, nós voltamos. E nós nos rendemos à evidência que o Senhor é Deus. Jonas está no mar. Isto está a acontecer, Jonas está no mar. E vai-se afundando, não é? Ou seja, que ele ficou a boiar. Foi afundando, não é? Mas o Senhor preparou um grande peixe. Deus dá ordem a um peixe que engolisse a Jonas. E Jonas era sem tempero. Sabe porquê? Porque 3 dias depois, o peixe estava tão mal disposto, com aquele Jonas tão sem tempero, tão insosso, que ele teve que vomitar. Fica a entender? Que Jonas, o peixe engoliu Jonas, o profeta era tão fraco, que 3 dias depois aquilo andou às cambalhotas e o Jonas, o peixe chegou lá e joga Jonas fora, já não aguenta mais. Nem o peixe quer o Jonas. Deus preparou um grande peixe e o peixe vem e engola Jonas e Jonas está 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe e o pobre do peixe sofreu demasiado. O Jonas lá dentro. Eu queria que você, em digestão, eu queria que você percebesse uma coisa, irmãos. O peixe não é o castigo de Deus na vida de Jonas. Às vezes a gente fica com a ideia que Deus castigou Jonas e pôs-o 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e fez o peixe vomitar Jonas. E Jonas sai todo vomitado da barriga do peixe. A gente às vezes não para nesses detalhes. Peixe vomitar gente deve ser uma coisa bonita de se ver. O profeta iria estar... E dentro do peixe 3 dias deve ser uma coisa fantástica, não é? Deve ser uma coisa fantástica. Irmãos, o peixe não foi o castigo de Deus em Jonas, para que Jonas reconhecesse. O peixe foi a salvação. Não fosse o peixe, Jonas tinha morrido. Quando Jonas diz levantai-me e lançai-me ao mar, ele está à espera, ele está a dizer o quê? Matai-me aqui. Quando ele cai no mar, ele pensa que vai morrer. Você imaginou você cair, ser jogado ao mar, com o mar todo tempestuoso, num grande... O que é que você está à espera que aconteça? Vai morrer. Mas Deus tinha preparado o peixe e o peixe foi obediente a Deus, porque Deus é soberano, o Senhor sobre todas as coisas, tinha tudo sob controle, tinha o peixe à espera, Jonas não sabia nada disto, e o peixe vem e o peixe salvou. Deus salvou a vida de Jonas, enviando o peixe. O peixe foi o meio que Deus usou para salvar Jonas, não para o castigar. E Deus salva a vida de Jonas. Irmãos, às vezes Deus põe-nos dentro da barriga de peixe, faz peixe nos tragar, faz ficarmos nojentos, todos cheios de vômito na nossa vida, em situações que acontecem, faz-nos ter nojo de nós próprios. E a gente acha que é uma condenação, acha que é um castigo. É Deus a tentar salvar a nossa alma. Não é Deus a tentar salvar, porque a palavra aqui foi mal aplicada, Deus não tenta nada, Deus ou faz ou não faz. Mas é Deus a salvar-nos. Coloca-nos em apuros, em apertos, em dificuldades, em coisas que a gente não gosta, a gente acha que Deus só pode ser, Deus só pode estar a castigar. Não sei o que é que eu fiz. Uma época, irmãos, que os crentes que estavam a passar dificuldade iam para casa procurar se tinha alguma coisa na casa que estava a trazer maldição. Eu sou desse tipo. Ia-se para casa procurar. Será que a pessoa que habitou aqui antes deixou qualquer coisa aqui? Meu Deus, Deus tem misericórdia. Nós somos tão imbecis. O crente consegue ser uma imaginação muito fértil e muito idiota ao mesmo tempo.
Irmão, se você está a passar um aperto, você é o servo do Senhor, está a passar um aperto, Deus está a apertar contigo, Deus está-te a salvar. Porque Deus é Pai, Deus o ama, meus irmãos. Deus está-te a colocar num aperto, é para o teu bem. Está a começar a sentir nojo de si próprio, Deus está-te a limpar. Deus está a trabalhar na tua vida. Nós precisamos focar nisso e perceber isso. Jonas preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Ou ele estava no ventre do peixe, ou ele estava no fundo do mar morto. Não no fundo do mar morto, no fundo do mar, morto. Ou estava morto no fundo do mar. Não tem nada a ver com o mar morto. O peixe vem e traga a Jonas. E no ventre do peixe acontece a única coisa bonita na vida de Jonas, em todo o livro de Jonas, é o que nós vamos estar para a semana. É o que acontece no ventre do peixe. Porque quando ele sai do ventre do peixe, ele volta a ser pior ainda. A única coisa boa que acontece a Jonas é o ventre do peixe. E às vezes, nós irmãos, nós devíamos orar e clamar a Deus e dizer: coloca-me, ó Deus, no ventre do peixe, até que eu veja a minha condição, até que eu entenda quem eu sou, para que eu possa abrir o meu coração para Ti, clamar a Ti e ser salvo. Porque o único tempo bom da vida de Jonas foi quando ele esteve no ventre do peixe. E nós vamos analisar isso para a semana. Pedro, estás aí, filho? Oh, irmãos, perdão, eu ia pedir o próximo slide, mas é esse mesmo. Desculpa, põe-te atrás, filho. Estava bem, estava certo, está bem. Vamos recapitular really quick e terminar a mensagem aqui. Para a semana iremos analisar o próximo capítulo, se assim nos permitir o Senhor. Primeiro, a ordem divina. Deus ordena ao profeta uma coisa. O que é que ele faz? A reação do profeta? Outra. Vai fazer diferente. O único momento, no capítulo 1, que a ordem de Deus é contrariada, com exceção dos marinheiros, que quando lhes foi dito por Jonas para ser lançado ao mar, eles tentaram salvar a vida de Jonas, mas a intenção deles ali era salvar a vida de Jonas. A intenção de Jonas, ao desobedecer a Deus, é a de condenar o povo de Nínive. Deus dá uma ordem ao mar e ela é cumprida. As forças da natureza obedecem a Deus. É por isso que o seu boletim meteorológico diz: amanhã vai, hoje dava chuva, não é? Mas não choveu. Eu também ainda faltam umas horas até meia-noite, mas depois do calor que esteve e do sol que teve, vai dar. A ordem divina ao mar. A ação dos marinheiros contrária à de Jonas. Os marinheiros estavam dispostos a clamar a qualquer entidade divina, sabendo, divina que não é, só existe uma, mas no conhecimento deles, no entendimento deles, eles clamavam porque eles queriam ser salvos e sabiam que aquilo era uma ação fora do normal. Era algo sobrenatural. Era a mão de uma divindade ali. E Jonas vai dormir. A confissão de Jonas é a reação dos marinheiros. Quando Jonas confessa e diz o que deviam fazer, os marinheiros vão fazer de tudo para voltar à terra e não ter que acabar com a vida de Jonas. Jonas estava muito bem intencionado, bem premeditado para acabar com o povo de Nínive. Deus quer destruir. Se eu for lá pregar, eles vão se salvar. Melhor eu ir pregar lá e Deus destruí-los e acabou. Acabar com isso. Mais ou menos o sentimento dos apóstolos quando disseram que Deus fizesse descer fogo do céu e os consumisse os de Samaria. Sempre a questão racial de povos, de este não merece, aquele não merece. Cuidado com isso, irmãos, porque nós vamos analisar isso ao longo do livro. O livro todo fala sobre isso. Nós tendemos a fazer isso entre nós. Talvez não com questão racial, mas às vezes com grupos, com coisas. Nós tendemos a fazer isso. Deus nos ajuda. A ação dos marinheiros é a consequência quando eles jogam Jonas ao mar. O extraordinário da questão não é que eles jogaram Jonas ao mar e o mar se aquieta. O extraordinário é que eles jogam Jonas ao mar, o mar se aquieta e eles creem em Deus. Deus age quando Ele quer, como Ele quer, nem que Ele tenha que fazer o mar se não voltar. E aqueles marinheiros reconheceram que o Senhor é Deus e sacrificaram e tiveram temor. Impressionante como é que Deus trabalha. Impressionante como é que Deus opera a salvação. Impressionante como Deus pode fazer tudo o que Ele quer. E a ordem divina ao peixe, e Deus fala ao peixe. E o peixe vai engolir a Jonas. E a vida de Jonas é salva. E agora Jonas está no ventre do peixe. 3 dias e 3 noites.
Se Deus nos permitir assim, para a semana vamos analisar o que é que Jonas orou no ventre do peixe. Como é que ele fez essa oração? E como é que Jonas está na presença do Senhor dentro do peixe. Lembrando aos irmãos, outra vez, tenha sempre em mente que este livro foi escrito após, não é? Então, a oração de Jonas, que nós vamos analisar, esta história que Jonas está a contar, e o facto do livro terminar em aberto. Não é? Só que no final, o livro termina, parece que incompleta a história. Falta o próximo capítulo. Não é? Mas é de reparar que a maior parte dos livros da Bíblia e as histórias bíblicas terminam assim. Tudo incompleto. Sabe porquê? Deus soberano continua a escrever a história em nós. Em nós. Mais ou menos a ideia, o conceito que existe com um grupo que se chama Atos 29, não sei quantos irmãos já ouviram falar. Acts 29, Atos 29 vai em português também. Há no Brasil, pelo menos, em Portugal não sei. Atos 29 é exatamente isso, porque a primeira vez que eu ouvi falar no Atos 29, eu fui ler Atos 29, não é nós? Que idiota, não é? Termina em 28, não é? Atos só tem 28 capítulos. Eu penso como eu, muitos devem ter feito. Atos 29 significa que Deus continua hoje, nós continuamos a ser igreja de Cristo Jesus. E Deus continua a operar no nosso meio. O livro de Neemias terminou em aberto, lembram-se? Neemias faz uma reforma e não mostra, então, um seguimento. Não tem a happy ending, como nós achamos que todos os livros têm que ter, todos como é que se chama? Os Nobels têm que ter, mas é que a Bíblia não é um Nobel de um homem. A Bíblia é a palavra de Deus vivo. E nós vamos ver que o livro de Jonas termina assim, mostrando que a nossa vida continua, irmãos. A Igreja de Cristo Jesus continua, o Reino dos Céus continua. E sempre vai ter momentos e situações, e nós somos hoje a continuidade. Não é para continuar a escrever a Bíblia, entenda por favor o que eu estou a dizer. Nós somos a continuidade de todas as coisas que passaram, elas têm acontecido connosco para a nossa aprendizagem. No seu happy ending é a vinda de Jesus. Como? Happy ending é a vinda de Jesus. Exatamente. Até a vinda de Jesus. Não é? Amados, vamos chegar até, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude e nos ensine, acima de todas as coisas, a perceber o livro de Jonas, a soberania de Deus e o Deus soberano que nós servimos. Que nós possamos aprender a confiar mais em Deus, que nós possamos aprender a entregar as nossas coisas a Deus. Que Deus nos faça humildes na sua presença, porque Ele é Deus poderoso, opera sobre o mar, opera sobre o peixe, em tudo o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Deus bendito e soberano. Diante da tua presença estamos, Senhor. Pai, não temos nem como nos desamarmos de nós próprios, porque estamos completamente desarmados de nós próprios ao lermos este texto. E sabemos que na tua soberana vontade e no teu conhecimento, no teu poder, tu ages como tu queres, tu fazes o que tu queres e nada te pode impedir. Meu Deus, que nós não sejamos achados a lutar contra ti e a fazer diferente aquilo que tu ordenas e estabeleces. Guarda-nos, Deus. Salva-nos, Senhor. A ti entregamos o louvor e a glória. A ti adoramos. No nome eterno de Jesus.